Olá, CD concurseira! Olá, CD concurseiro! Um grande ano para vocês. Queria desejar um ano de muitas conquistas, muito sucesso, muita saúde principalmente e, claro, se vocês acompanham a gente, aprovações nos concursos públicos. Queria fazer um convite para você já de antemão, você de Belo Horizonte, cidades próximas, ou que vai prestar um concurso da banca RBO. Vamos fazer uma Superclass no dia 18 em Belo Horizonte. Hotel Royal Golden Savassi, em Belo Horizonte, dia 18, das 9 às 17. Vamos deixar o link aqui também para você fazer a inscrição direto lá no site. Pagamento só R$ 97,00 até sexta que vem. Sexta que vem vira o lote, vira o preço, então se você não fez a inscrição, sexta que vem vai mudar o valor, vai para 147, mas até semana que vem, R$ 97,00 apenas. E vamos para o quiz, né? Quizzes da semana número 11, já estamos completando quase 3 meses com questões quase que diárias, de segunda a sábado no Facebook, Instagram, de vez em quando a gente posta aqui no YouTube também, mas geralmente no Facebook e Instagram. Então vamos para os quizzes, Maratona RBO, da banca para banca, as bancas que vai fazer o concurso de Belo Horizonte, São Sebastião ou, se você estiver assistindo o vídeo num outro momento, para a banca que você vai prestar o concurso. Quiz número 745, concurso de Montemor, cidade próxima a Campinas, 2019. Sabendo-se da importância da identificação no armazenamento dos resíduos produzidos pelos serviços de saúde, o grupo B será identificado através de... Nessa pergunta, era importantíssimo, era essencial você saber essa classificação dos resíduos de serviços de saúde, ou RSS. A banca RBO gosta desse tipo de questão, então se você soubesse a classificação de A a E, você já conseguiria matar a questão bem tranquilamente. Vamos para as alternativas. Alternativa A, símbolo de substância infectante com rótulo de fundo preto e desenho em branco. Alternativa B, saco branco leitoso com frase de risco infectante em tamanho grande colada no plástico. C, símbolo de risco associado com discriminação de substância química e frases de risco. E D, símbolo internacional de presença de radiação ionizante trifólio de cor magenta. Aqui você tinha que saber. Se você não soubesse essa classificação, você não conseguiria responder essa pergunta, que uma vez sabendo a classificação seria fácil. Então vamos relembrar isso. Risco de categoria A seria o risco biológico, em que é o risco que a maioria dos nossos lixos que a gente produz no consultório. Então, gases contaminados com sangue ou com saliva, né? Todas essas, aquele lixo que a gente coloca no lixo branco, né, que tem aquele símbolo de infectante, é resíduo de saúde, de serviços de saúde do grupo A. B seria aqueles resíduos do serviço de saúde com problemas químicos, né? Substâncias químicas, na verdade. Essas substâncias químicas podem contaminar o meio ambiente. Por exemplo, antigamente não se pensava muito nisso, mas os reveladores, fixadores ou aquelas água que a gente usa, a gente tem que armazenar num galão de plástico e vir uma empresa especializada em recolher esse tipo de lixo que tem contaminação química. Medicamentos, de uma forma geral, vencidos também são classificados como risco B. Então, se você sabe isso, você já conseguiria responder essa questão. Mas vamos para as outras. C seria um risco que tem o resíduo de saúde que tem relação com material radioativo. E aí seriam aqueles mais relacionados com outros tipos de indústria, né? A gente tem relação quando a gente for fazer o descarte, por exemplo, do nosso raio-x. Na ampola teria o material radioativo. Então seria risco C. D seria aquele material que é o lixo comum, o lixo que a gente produz em casa, o lixo restos alimentares, por exemplo, é classificado como D. E o E, por sua vez, é um lixo pérfuro cortante, resíduo em que tem material pérfuro cortante que a gente vai armazenar naquela Descarpac que todo mundo conhece, aquela caixa de papelão amarela. Então, diante disso, a alternativa correta é a alternativa C, que é o resíduo de saúde do tipo B, que são contaminados através de substâncias químicas. Então, símbolo de risco associado com discriminação de substância química e frases de risco.
Qual que é esse símbolo em específico? Seria esse símbolo aqui, grupo B. E o grupo A, que é o lixo que a gente produz, só para a gente relembrar, porque na hora que vem a pergunta a gente até esquece, para você fixar na memória. Seria esse grupo A, que é o mesmo, na verdade, símbolo que é utilizado no grupo E, que é o pérfuro cortante. Então, para você fixar, é muito importante para a banca RBO, se você vai prestar esse concurso, Belo Horizonte, São Sebastião, você tem que saber essa classificação de resíduos de serviços de saúde, porque são questões muito recorrentes nessa banca. Inclusive, a banca Instituto Mais, também, que vai fazer o concurso de Ribeirão Pires, também costuma perguntar esse tipo de pergunta, resíduos de serviços de saúde. Quiz 746, também banca RBO, Montemor 2019. É uma anomalia que ocorre pela união de dois germes dentários, dando origem a um dente com duas coroas e duas raízes, podendo ser parcial, quando apenas as coroas se unem, ou total. Alternativa A, anquilose, B, geminação, C, concrescência e D, fusão. Aqui a gente eliminaria de cara a alternativa A, porque anquilose não é a união de duas estruturas dentárias, mas é a união da raiz com o osso alveolar. Então, perda do ligamento periodontal e acontece essa união entre cemento da raiz e osso alveolar. Consequentemente, isso não é a união dente com dente. As outras três alternativas seriam distúrbios dentários mesmo. Geminação, concrescência e fusão. Geminação, quando um germe dentário tenta dar origem a dois germes, geralmente na parte coronária. Então, um tenta dar origem a dois. E aqui, quando a gente fala do enunciado, é uma anomalia que ocorre pela união de dois germes dando origem a um. É ao contrário. Dois se unem e formam um. E aí não é geminação, e sim fusão. Por quê? Poderia ser concrescência também, mas aqui nesse enunciado não fala que a união se dá pela parte radicular, não fala que dá pela parte do cemento. E até uma amiga nossa no Instagram deu a dica. Concrescência, lembra o quê? Concreto. Concreto, cimento ou cemento. Então lembra, né? Concrescência, cemento. Quando é a união, pode ser parcial, ou só pela parte coronária, ou só pela parte radicular, ou total, parte coronária e parte radicular, a gente fala que é uma união, uma fusão total do dente. E aí é o gabarito alternativa D. Eu vou mostrar algumas figuras para fixar e você não perder mais uma questão dessa. Esse tipo de questão é uma das questões que mais caem no concurso da RBO, quando a gente pensa em estomatologia. Despenca questões de distúrbios ou patologia dentária, principalmente falando desses conceitos de fusão, geminação, concrescência e também da perda da estrutura dentária após a erupção do dente, que é a atrição, abrasão, erosão, abfração, perimólise. Você tem que saber tudo isso. São muitas questões relacionadas a esse tema. E aí é um direcionamento muito importante para você, talvez um dos temas mais recorrentes na banca RBO. Então vamos mostrar as figuras para fixar. Então a fusão, dois germes dando origem a um dente, né? Então pela união de coroa e uma parte da raiz. Então a gente observa que nesse um dente, né, entre aspas, existem duas câmaras pulpares e dois condutos radiculares. Consequentemente, fusão. É simples na hora de fazer a contagem, quando a gente está fazendo a contagem do número de dentes. Quando acontece a fusão, se uniu dois germes em um, existe um número menor de dentes. Se o paciente teria o número normal de dentes, 20 dentes na dentição decida, ou 32 no caso da dentição permanente, ele vai ter um a menos, né, 19 e 31, por exemplo. Na geminação, quando a gente faz a contagem dos dentes, clinicamente é muito parecido. Se a gente não tiver com a possibilidade de fazer um raio-x já de imediato, a gente faz essa contagem de dentes. Quando não há alteração da contagem de dentes, isso é geminação. Redução, fusão. Então é justamente o que acontece aqui, a geminação. Um tentando dar origem a dois, onde a gente observa dois cornos pulpares, né, desse dente aqui, mostrado aqui na radiografia. Um conduto apenas radicular, mas na coroa houve uma tentativa de formação de duas coroas. Na hora que a gente vê clinicamente, parece uma fusão inclusive. Então é um conduto apenas, mas dois cornos pulpares ou duas câmaras pulpares, onde durante o período da formação houve a tentativa de formação dessas duas câmaras pulpares.
Então aqui só para mostrar uma fusão aqui da parte coronária e da parte radicular. Não é concrescência porque concrescência, lembra, concreto, cemento. Então a união se daria principalmente ou somente pela parte radicular. Se há a fusão ou a união na região coronária, a gente já elimina a chance de ser uma concrescência e sim uma fusão. Então a parte de patologia dentária é importantíssima. Despenca em concursos da RBO. Quiz 747. Banca RBO São Sebastião 2019. Assinale a alternativa que apresenta uma lesão fortemente associada à infecção pelo vírus HIV. Alternativa A, leucoplasia pilosa. B, ceratocisto odontogênico. C, adenoma pleomórfico. D, sarcoma de Ewing. É uma questão que não gera muita dúvida, questão simples. Quem está acostumado a estudar para concursos públicos sabe que esse tipo de assunto, ou quem acompanha direto a gente aqui no nosso canal do YouTube ou no Facebook, sabe que esse tipo de pergunta despenca em concursos públicos. Não só da banca RBO, mas de uma grande gama de bancas do Brasil. Gostam de perguntar esse tema. Então, doenças fortemente associadas ao HIV. Quais são? Leucoplasia pilosa seria a alternativa correta. Leucoplasia pilosa, onde que acomete quando existe a formação dessas lesões? Na região de bordo lingual ou bordo lateral de língua. Quem está relacionado, qual é o fator etiológico relacionado? Claro que as doenças fortemente associadas ao HIV têm um componente imunológico. O paciente deve estar imunodeprimido. Elas só manifestam essas lesões fortemente associadas ao HIV quando o paciente tem uma imunodepressão importante, quer dizer, tem uma contagem de linfócito TCD4 baixo, uma carga viral alta. Mas, além da leucoplasia pilosa, que tem relação com que tipo de vírus? Epstein-Barr vírus, ou HHV do tipo 4, Human Herpes vírus do tipo 4. Isso é importante porque às vezes pode ser pergunta de uma próxima questão. Lembrando, sarcoma de Kaposi, por exemplo, que é uma doença fortemente associada ao HIV também. É o HHV do tipo 8. HHV seria o vírus do herpes humano. E aí o 1 e o 2 está relacionado com o herpes simples, aquele herpes recorrente que dá na região perilabial. Tipo 3 é o varicela zoster vírus, está relacionado com a catapora e o herpes zoster. Tipo 4, Epstein-Barr vírus, que tem relação com leucoplasia pilosa. Qual outra patologia que tem relação com esse do tipo 4? Doença do beijo, também o linfoma de Burkitt e carcinoma nasofaríngeo tem relação com esse subtipo do número 4, HHV do tipo 4. Isso é importante saber porque pode ser um alvo de uma questão. Essa questão em si é uma questão bem simples, mas se envolvesse os subtipos de vírus, já complicaria bastante, mesmo as pessoas que estão estudando, direcionando o seu estudo. Então, o direcionamento é dessa forma. Não adianta você só saber a alternativa, mas é importante saber detalhes da patologia para que você consiga responder numa próxima pergunta que aborde também o tema de leucoplasia pilosa, mas de uma forma diferente. Então, quiz agora, número 748. Banca RBO também, Montemor, o concurso para bucomaxilo. É um procedimento que se enquadra no 4º nível de prevenção da cárie. Essa questão gerou um pouco de controvérsia, muitas pessoas erraram, as pessoas esqueceram dos conceitos de níveis de prevenção de Livell e Clark. Depois eu vou mostrar lá na parte teórica, assim que eu passar o gabarito. Mas é muito importante. Até no Instagram a gente acabou colocando no Stories o gabarito errado, mas que a gente colocou, não sei, alternativa A. É a alternativa aqui, no caso, a alternativa C. 4º nível de prevenção. Não é fluoridação das águas, não é selamento de fossas e fissuras, não é capeamento por par direto e não é tratamento remineralizador. A gente vai ver o conceito na teoria para você fixar e não perder mais uma questão dessa, porque a parte de níveis de prevenção de Livell e Clark ou de Chaves ou níveis de aplicação não é só a banca RBO que gosta, todas as bancas de uma forma geral, sempre uma hora ou outra tem questões relacionadas a esse tema, então é importante que você saiba bem esse tema. Então, 4º nível de prevenção de cárie. Todos os procedimentos, ou grande parte dos procedimentos que a gente realiza sentado no mocho, então, dentística de uma forma geral,
cirurgia mesmo, a extração, pério, próteses unitárias, implantes unitários, não protocolos, são todos esses, endodontia, ortodontia, são todos eles classificados no 4º nível de prevenção de Livell e Clark. Então, aqui o único que a gente encaixaria, claro que o selamento de fósforos a gente faz sentado no mocho, mas o selamento a gente estaria prevenindo a formação de cárie. Então, não existe ainda a doença, a gente presume, né, que não existe a doença, e a gente está prevenindo a formação da cárie. Aqui provavelmente a gente pode falar que seria proteção específica. Tratamento remineralizador. Então já existe a cárie está ativa, só que foi feito um diagnóstico precoce na fase de mancha branca. Quando a gente já faz o diagnóstico precoce e tratamento imediato, esse é o 3º nível de prevenção de Livell e Clark. Então nessa situação, cárie ativa, mancha branca ativa, foi diagnosticado, ela está rugosa, essa mancha branca ativa. Diagnosticou, não tem cavitação. Dá para fazer o tratamento remineralizador com aplicação de flúor, seja ele de que forma. Pode ser até a questão de uso de verniz fluoretado, que é a maior concentração de flúor. E nessa situação, 3º nível de prevenção de Livell e Clark. Fluoretação das águas, também proteção específica, porque a fluoretação das águas visa basicamente a prevenção de cárie dentária. É assim como acontece o selamento de fossas e fissuras. Então, dessa forma, tanto a alternativa A quanto a alternativa B se enquadrariam no 2º nível de prevenção de Livell e Clark. Primeiro nível de prevenção é a melhora na saúde geral da população. Então, programas de saneamento básico, programas de auxílio financeiro mesmo, Bolsa Família, por exemplo, seriam no 1º nível de prevenção de Livell e Clark. Então, níveis de prevenção de chaves, não, de Livell e Clark, né? 1º nível, promoção de saúde geral. 2º nível, proteção específica, então fluoretação das águas de abastecimento. Saneamento de fossas, 2º nível. 3º nível, diagnóstico precoce e tratamento imediato, é justamente o tratamento remineralizador. 4º nível, limitação do dano, capeamento pulpar, é uma limitação do dano, mas o tratamento, de uma forma geral, a grande maioria dos tratamentos que a gente realiza se enquadra no 4º. E 5º nível, reabilitação, seriam os casos de perda total dos dentes, reabilitação através de prótese total. Então, vale essa lembrança porque são assuntos que grande parte das bancas gostam desse tipo de pergunta. Questões fáceis, desde que você relembre, você fixe na memória essa classificação. Quando a gente classifica em 5, Livell e Clark. Quando a gente classifica em 3, né, verde, amarelo e vermelho, primário, secundário e terciário, seria a classificação de chaves, uma classificação mais recente. Então é uma pergunta que gostam de perguntar e gerou bastante dúvida tanto no Instagram quanto no Facebook. Pessoas responderam alternativas diferentes. Quiz 749, banca RBO, maratona RBO, né, na verdade. É uma lesão na estrutura de suporte com perda anormal. Clinicamente apresenta mobilidade dental, mas sem deslocamento, que pode ou não apresentar sangramento no sulco. Esse tipo de pergunta, traumatismo nos tecidos de suporte no periodonto, são questões também que todas as bancas gostam. Você deve saber a classificação e em qual classificação se enquadra o enunciado, porque vira e mexe tem perguntas a respeito de traumatismo dos tecidos de suporte. Concussão, subluxação, luxação lateral, luxação intrusiva, luxação extrusiva ou avulsão dentária. São perguntas muito recorrentes, você tem que saber. Então, a alternativa A, concussão, B, luxação lateral, C, subluxação e D, luxação intrusiva. Então, vamos por eliminação. Como é uma lesão na estrutura de suporte com perda anormal, geralmente se fala de uma perda já mais significativa, a gente não falaria tanto de concussão, mas vamos deixar a concussão aí. Clinicamente apresenta mobilidade dental, mas sem deslocamento. Se não aconteceu o deslocamento, não é nenhum tipo de luxação. Não é luxação lateral, não é luxação intrusiva, não é luxação extrusiva. Se houve deslocamento, a gente chama de luxação. Então, como não houve deslocamento, a gente pode falar de subluxação ou concussão. Porém, aqui, que pode ou não apresentar sangramento no sulco.
Concussão não tem sangramento que sai pelo sulco gengival. A subluxação, por sua vez, tem. Então, se pode ou não ter, se já fala que pode, só pode ser subluxação, essa questão. É uma questão com um grande índice de... cai demais esse tipo de questão. Então, essa classificação do traumatismo dos dentes do porte não é só a banca RBO. A grande maioria das bancas você tem que saber essa resposta. Então, tem que saber o que se faz, né, na concussão, na subluxação, na luxação dos mais variados tipos. E clinicamente, como que a gente faz o diagnóstico nessa situação? Aqui a gente foi bem simples, porque não houve deslocamento do dente, então as luxações a gente eliminou. Tem sangramento, só pode ser subluxação, porque a concussão não há sangramento clinicamente evidenciado pelo sulco gengival. Então a concussão seria um trauma bem leve, um trauma menos severo de todos. Subluxação, por sua vez, seria o segundo menos severo e aí assim por diante teria as luxações depois. Então é uma questão que cai demais, você tem que saber esse conceito. Você que vai prestar concurso de Belo Horizonte, São Sebastião ou qualquer outro concurso. Quiz 750, uma questão difícil, porque envolvia um índice. E a gente não costuma estudar índices. Para a banca RBO é importantíssimo você saber os mais variados índices, tanto índices periodontais quanto índices de cárie. Então eu vou falar sobre esse índice específico depois na parte teórica. Na avaliação do índice de higiene oral simplificado, os dentes se apresentam no nível 1. Então esse índice de higiene oral simplificado é classificado de 0 a 3 e tem o X quando os dentes que são avaliados normalmente estão ausentes. Então aí já começa a importância de você saber, porque se você não sabe, você chutaria esse tipo de questão. Uma vez você sabendo que é decoreba, é importante que você tenha um caderno que você guarde todas as informações que são extremamente decoreba. Esse índice, por exemplo, é um índice decoreba. Você não precisa decorar assim para sempre. Deixa lá no caderninho, toda semana você dá uma visualizada, porque você vai prestar o concurso de São Sebastião e Belo Horizonte que estão próximos. Mas depois que você vai prestar outro concurso, deixa lá isso no caderninho. A gente vai esquecer depois do dia da prova, tanto do concurso que você for prestar. Então, uma caderneta é muito importante para justamente você registrar essas informações que são muito decoreba contra esse índice de higiene oral simplificado. A alternativa A com biofilme em 1/3 da sua superfície, B rígido, C cariado e D com biofilme até metade da sua superfície. Se você soubesse um pouquinho dessa classificação, seria mais fácil, né? A gente conseguiria eliminar as alternativas. Eu vou mostrar a parte teórica depois, como que é feita essa classificação. É feito pela presença de biofilme e pela presença de cálculo dental inclusive. Né? E qual que é o parâmetro que eles utilizam? Geralmente terços dentários, 1/3, 2/3. Então eles utilizam esse parâmetro de tamanho, em relação, ele divide o dente em 3/3. E aí, o que não tem até metade, ele não fala nessa classificação em relação à metade do dente. Então aqui a gente já eliminaria. Cariado não é um índice relacionado com cárie, e sim com a questão de higiene, como o próprio nome diz, índice de higiene oral simplificado. Rígido existe a classificação de dente rígido, mas sem placa. Aí teria que estar escrito rígido sem a presença de placa, porque é um índice que vai avaliar a presença de placa ou presença de cálculo. E aí, consequentemente, a alternativa correta, a alternativa A, com biofilme em 1/3 da sua superfície. A gente vai ver direitinho quem foi os autores que fizeram essa classificação. Índice de higiene oral simplificado, Green e Vermillion, em 1964. Eles vão avaliar a presença de biofilme ou placa e cálculo ou tártaro. Na região, são algumas regiões que são avaliadas. Vão pegar vestibular dos seguintes dentes: 11 e 31, então incisivo central superior direito e incisivo central inferior esquerdo. E na região vestibular, tanto do 16 e 26. Por quê? Porque é onde está presente, próximo, esses dentes ficam da região do ducto parotídeo, é uma região que forma
cálculo com uma grande frequência. Na região vestibular, talvez é a região que mais tenha a formação de cálculo. E na região lingual dos dentes 36 e 46, que são os primeiros molares inferiores, né? Direito, esquerdo e direito. Então, eles são avaliados essa região. Por exemplo, não tem ausência do dente 11. Pode ser avaliado o 21? Pode. Vai avaliar o homólogo, o dente do mesmo grupo. Não tem nem 11, 21. Pode avaliar o 12, por exemplo. Para a avaliação fazer a avaliação desse índice, faz a soma, né, de 0 a 3, de todas essas superfícies, e aí divide pelo número de dentes que foram avaliados, para saber a média que o paciente apresenta por paciente. Então, na ausência do elemento, substitui-se outro elemento do mesmo grupo. Então, está ausente o dente 11, avalia-se o 21. Está ausente o 31, que é para ser avaliado, avalia o 41. Apenas elementos totalmente erupcionados são considerados. Então, se o dente está parcialmente erupcionado, está mesoangulado, esse dente não vai ser avaliado. E cada superfície examinada tem essa codificação de 0 a 3 e X quando o elemento dental está ausente. Então, 0, inexistência de placa ou induto. Seria aquele paciente que tem uma higiene muito boa, então é 0. 1, justamente o alvo da questão que a gente acabou de ver. Placa cobrindo não mais que 1/3 da superfície. Por isso que eu falei para você, na hora de responder a questão, que ele subdivide os dentes em terços e não em metade ou 1/4. 2, índice 2, placa cobrindo mais de 1/3, porém não mais de 2/3 da superfície. E o número 3, por sua vez, placa cobrindo mais de 2/3 da sua superfície. E X seria o dente inexistente. Então essa é a classificação do índice de higiene oral simplificado, uma questão difícil. Então você que vai prestar esses concursos da banca RBO, é importantíssimo você revise esse vídeo. Eu falei da maior parte dessa classificação, que é uma classificação que a gente esquece, porque a gente não utiliza de forma rotineira na nossa clínica diária. Então, esse foi os quizzes da semana número 11. Você que vai prestar o concurso São Sebastião, você que vai prestar o concurso de Belo Horizonte, está convidado para a Superclass presencial em Belo Horizonte, dia 18 de janeiro, um sábado, no Hotel Royal Golden Savassi em Belo Horizonte. Darcy, eu não posso estar presente. Você pode se inscrever e vai ter acesso online depois, dia 20 a gente já disponibiliza. Por quanto tempo eu vou ter esse acesso? Por 90 dias você vai ter acesso a essa aula. 6 horas de conteúdo específico para a banca RBO por R$ 97,00 até sexta-feira que vem, até o dia 10. Passou do dia 10, vai aumentar para R$ 147,00. Então, se você não se inscreveu, vai lá, faça a sua inscrição, corra, né, para não perder essa super promoção, essa virada de valor, porque o valor vai para 147, que é um conteúdo de 6 horas, no mínimo, a respeito de direcionamento para provas da banca RBO, em específico Belo Horizonte, São Sebastião, que são os concursos que estão rolando ou estão acontecendo neste momento. Grande abraço, um grande ano de 2020 para você. Continue acompanhando a gente aqui, porque semanalmente, diariamente, a gente tem postado os conteúdos aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas outras redes sociais. Grande abraço e até o próximo vídeo.